Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro infantil da Casa do Coração. Hoje nós vamos para o capítulo 14 do nosso livro Reencarnação Fácil. A gente vai falar sobre as reencarnações coletivas, um assunto bem interessante. Vamos então começar o nosso encontro de hoje com a nossa prece inicial, chamando aí os nossos parentes, né, seus irmãos, pais, mães, vovó, vovô, todo mundo que estiver em casa, para a gente se reunir nesse momento, momento da nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Não esquecemos da nossa aguinha, já ia esquecer de avisar. Colocar uma garrafinha ou um copinho de água para cada membro da família, tá bom? Que essa aguinha vai ser fluidificada agora no momento da nossa prece. E é muito importante que cada um tenha a sua aguinha para beber, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus e à corrente espiritual da Casa do Coração. Nos conectando agora com os nossos mentores e guias, nossos anjos da guarda, agradecendo por esse momento tão maravilhoso, tão importante para a nossa semana, o momento do nosso encontro infantil, da evangelização infantil, o momento em que a nossa família estuda junto, as crianças, os adultos, o momento que a gente eleva os nossos pensamentos e se conecta com essa espiritualidade maravilhosa. Agradecemos pela presença dos espíritos amigos agora em nossos lares, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, iluminando e abençoando o nosso lar, limpando as energias negativas, trazendo luz, paz e harmonia para a nossa família, para cada membro da nossa família, mesmo aqueles que não estão em casa nesse momento, que também recebam essas energias maravilhosas que a espiritualidade amiga nos traz. Graças a Deus, nós pedimos agora pela fluidificação das águas, que as nossas águas recebam agora os fluidos necessários para a harmonização do nosso corpo físico e espiritual, trazendo saúde, vitalidade, energia, reequilibrando e reenergizando todo o nosso organismo físico e etérico. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nossas aguinhas já estão fluidificadas e nós podemos agora começar o nosso estudo do dia. Bom, então hoje o assunto é encarnação coletiva. A gente vai ler um trechinho do livro e vai comentando, tá bom? Bom, os guias espirituais programam as reencarnações dos espíritos, seja em forma individual ou coletiva. A individual a gente já tratou aqui em outra aula, né? Do planejamento encarnatório, como que a gente faz isso. Mas esse planejamento também pode estar inserido dentro de um contexto mais amplo, que é então o caso dessas encarnações coletivas. Cada indivíduo ali vai ter o seu planejamento individual, mas eles estão juntos em um planejamento maior, né, em que todos eles têm algo em comum ali, ou para resgatar, ou para acrescentar, estão juntos numa mesma missão, tá? Vamos colocar assim. Então, ele fala que é o seguinte, podem ser dentro de povos povos afins ou em grupos familiares.
Existem espíritos civilizados que, por expiação, encarnam em povos mais atrasados. Então, isso daqui é o caso dos exilados de Capela, né? Isso foi um exemplo de reencarnação coletiva. Eram os espíritos daquele planeta que estava mais avançado, mais adiantado que a Terra, né? Mas nele ainda tinham espíritos que moralmente não tinham acompanhado o nível evolutivo daquele planeta. Então, por uma questão de afinidade vibracional, eles não podiam mais encarnar lá. E aí, eles foram exilados para a Terra, primeiro porque seria um planeta que estava numa faixa vibratória compatível com a faixa vibratória deles, né? E, em segundo lugar, porque aqui eles poderiam nos ajudar, né? Trazendo aí a parte intelectual que eles tinham bem evoluída, né? Trazer essa questão pra gente. E foi uma grande alavancada na nossa civilização a vinda dos exilados de Capela, né? Foram as grandes descobertas, o grande salto aqui na nossa humanidade. Então, assim, para eles foi uma expiação, mas com um propósito maravilhoso, né? Eles nos ajudaram aqui, nos alavancaram aqui para nossa evolução, puderam ajudar a gente, e eles com isso com certeza aprenderam também, né? É uma grande lição, porque eles deixaram de ter toda uma estrutura de um planeta que já estava mais adiantado para vir para um planeta ainda que tão atrasado, que na época era a Terra, né? E eles passaram por essas dificuldades, mas que ajudaram também na evolução deles. Então eles vieram nos ajudar e também foram ajudados, né? Então essa é a ideia. E isso é uma reencarnação coletiva. Bom, os que em certa época tinham agido com crueldade para os seus escravos podem, em nova existência, obedecer aos que humilharam ou tornarem-se seus servos. E também isso a gente vê muito, né? Quando teve essa questão da escravidão, né? Que muitos desses senhores que tinham muitos escravos e que, né, fizeram muitas maldades, posteriormente vieram, né, numa condição inversa, né? Então eles puderam experimentar o outro lado e ver, né, que não é legal o que foi feito, né, com os escravos. Bom, há também bons espíritos que reencarnam por missão em grupos sociais menos adiantados, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Olha que interessante. São os missionários, né? Então eles podem vir também em grupos e ali fazer uma teia de avanço para aquela civilização. Ele pergunta aqui, quando ocorrem as reencarnações coletivas? Elas sempre acontecem, né? Mas podemos destacar as que aconteceram no século XIII. Ele traz aqui um exemplo bem interessante. Essas reencarnações coletivas que aconteceram no século XIII, quando os mensageiros de Jesus, sob sua orientação, associaram espíritos afins para formar as nações do futuro. Então, no século XIII, a associação de espíritos por tendências e afinidades inicia-se 2 séculos antes do descobrimento das Américas. Cristo vai dar a cada nação uma missão com o novo mundo, depois de tantos desastres que cometeram no passado. E aí ele dá aqui alguns exemplos, né? Os antigos fenícios vão reencarnar na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Agora vão navegar na descoberta das Américas. Então, tudo tem um propósito maior, né? E sempre para o bem, para o nosso bem, para o bem de quem pratica e para o bem de quem recebe. Essa aqui ele está falando dessa questão que aconteceu no século XIII, em que vários espíritos de vários núcleos voltaram à Terra em grupos, né, reencarnando naqueles mesmos locais diferentes de que encarnaram antes, mas todos eles juntos, para ali, em conjunto, conseguirem cumprir essa missão. Então, ele fala aqui também dos antigos romanos, com sua educação e sua prudência, reencarnaram na Grã-Bretanha para retomar o alcance do Império Romano, mas agora para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e seu auxílio. Os espíritos
atenienses de Atenas, com suas elevadas indagações filosóficas e científicas, vão reencarnar na famosa Paris, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos, né, da revolução lá. Então, ele deu aqui vários exemplos que aconteceram nessa época. E ele traz aqui um exemplo muito interessante para o Brasil também. No século XIX, São Luís, o guia espiritual da França, junto com Ismael, o guia espiritual do Brasil, coordenam a vinda de 2 milhões de espíritos atribulados com a Revolução Francesa para reencarnar no Brasil. Assim, quando chegou o Espiritismo, né, trazido por Kardec, esses espíritos já estavam culturalmente identificados. Então, aquela ideia trazida da França não soou tão estranho para eles, porque no fundo, para nós, né, assim, nós que somos espíritas, eu pelo menos já sou espírita desde que eu nasci, mesmo vindo de uma família católica, a gente já traz na nossa memória, né, toda essa intuição de que aquilo faz sentido, de que é engraçado, porque eu vou até falar um pouquinho da minha experiência aqui. Quando eu fui apresentada à doutrina espírita, muito nova ainda, aos 10 anos de idade, por uma amiga, eu que sempre estudei em colégio católico e que tinha minhas indagações, quando eu ouvi falar aquilo, me soou tão bem, me soou assim, gente, mas eu já sei isso, ela está me falando uma coisa que eu sei. Como é que eu podia saber isso aos 10 anos de idade, tendo estudado só em colégio católico? Nunca tinha ouvido falar em reencarnação na vida. E aquilo fez todo sentido e assim, na verdade foi como se eu estivesse relembrando um assunto bem conhecido meu. Isso é bem interessante, né? Então, olha aí a importância desses espíritos que vieram já com essa intimidade, né, com esse assunto. E ele dá aqui, só para finalizar o nosso encontro de hoje, ele dá aqui uma dica de leitura, tá? Isso daqui talvez seja um livro que a gente e as crianças, né, leiam em companhia do papai e da mamãe, porque às vezes a gente vai ter umas dúvidas assim de linguagem, né? Não é um livro para criança ler sozinha, mas quem sabe se a família resolver se juntar para ler junto, vai ser bem interessante, porque é um livro maravilhoso e trata desse assunto. É o A Caminho da Luz. É um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e nele descreve-se a história da humanidade e as reencarnações coletivas das grandes civilizações do passado, desde a reencarnação dos espíritos exilados de Capela, que a gente falou um pouquinho aqui, até os nossos dias atuais. Então fica aí essa dica de leitura, A Caminho da Luz, de Emmanuel, do Chico Xavier. E aí vocês podem estudar juntos e aprender mais sobre essa questão. Que tal? Vou deixar essa dica aí para vocês, tá bom? Gente, o nosso assunto era esse do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai trocando, a gente vai falando. E a gente se encontra no nosso próximo sábado, tá bom? Um beijo grande, uma semana maravilhosa para vocês. Tchau, tchau!